Ao som do teu nome as cadeias vão ao chão. O cativo é liberto. Com teu poder, cadeias se rompem. Terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem. Terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome, não há um nome que são o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram ao adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Qual o nome igual? Não há um nome igual. Jesus. Nome que é sobre todo nome, nome que é incomparável. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Bom dia a todos. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande por estar aqui, poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Amém? Quem está feliz diz amém. Amém. Quem está feliz diz amém. Amém. Quem está triste fala glória a Deus. Eita. Nós vamos orar no final então por essa tristeza aí. Estou brincando, queridos. Queridos, tivemos ali um momento muito especial em Fortaleza. Pude chegar essa semana. A minha esposa ainda não está aqui ainda. Chega amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tivemos um momento muito especial. Tivemos um momento de lazer. Passei 10 dias ali na minha cidade, onde pude rever os meus parentes. Estava com mais de um ano que não via os meus parentes, meus pais, meus irmãos. E para mim foi um momento de renovo, assim. Interessante que eu fui para descansar e o que eu menos fiz foi descansar, né? Nós andamos muito, mas eu nunca imaginei que Deus pudesse falar tanto comigo nesse período de férias, né? A gente está sempre aqui na igreja, nas células, e a gente sempre acha que Deus vai falar conosco nesses momentos. E no momento, talvez, de relaxamento, a gente acha que Deus não pode falar, mas Deus falou muito forte comigo esses 10 dias lá, amém? Eu estava compartilhando hoje de manhã com o nosso pastor, com alguns irmãos que estavam ali, que Deus vai mover as águas esse ano aqui, amém? Glória a Deus, e eu espero que você esteja preparado para você entrar no rio também, amém? Em nome de Jesus, porque às vezes nós ficamos querendo correr atrás de profecias, né, de revelações. E enquanto nós estamos correndo atrás de revelações, eu creio que Deus ele não vai se manifestar. Porque Deus ele fala com você. Quando você está alinhado com o Senhor, Deus fala com você. E quando Deus usa alguém para trazer alguma revelação para você, na verdade Ele está só confirmando aquilo que Deus já falou com você. Então, busca ao Senhor, ore ao Senhor. Deus vai usar alguém para falar com você, mas só para ter a certeza daquilo que Ele já falou. Foi muito forte aquilo que Deus falou conosco, né? Lá em Fortaleza esses dias. E como eu falei, nós estamos aqui, eu estou meio que abandonado, né? Essa semana aqui, mas amanhã nós estamos junto com a minha esposa aí, Deus quiser, em nome de Jesus, porque meu irmãozinho com você. É muito ruim você chegar em casa e não ter ali ninguém para te perturbar, viu, irmão? É muito ruim. Você não tem... Meu Deus do céu, eu como já dizia o grande profeta, né? Rapaz, um homem sem uma boleto para pagar e uma mulher para perturbar é um menino, né?
Então, faz muita falta. Mas estou brincando. Mais ou menos, não é tão brincadeira assim não, mas é verdade. Queridos, por gentileza, abra aí comigo aí, no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos estar expondo aqui, mas eu queria que você pudesse abrir na sua Bíblia, ou ligar, para a gente poder exercer um pouco, né? A gente conhecer um pouco a palavra de Deus, conhecer um pouco a Bíblia. Às vezes a gente fica tão no automático de olhar só para o telão e a gente acaba não tendo esse costume de abrir a nossa Bíblia, né? E às vezes a gente, isso é verdade, isso não é piada não, às vezes a gente estava pedindo para abrir no livro de Apocalipse, o irmão perguntou, fica no Novo ou no Antigo Testamento, né? Então é por aí, né? Então vamos ver se a gente consegue realmente exercer a abrir a Bíblia, amém? 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Eu tenho uma outra versão mais interessante, talvez algumas pessoas gostam mais dessa versão, chamada A Mensagem. Essa versão, A Mensagem, não é muito divulgada porque é uma linguagem muito contemporânea e às vezes foge um pouco da linguagem original. Mas para você entender melhor o texto, o mesmo texto na Bíblia, A Mensagem, ele fala: O menino Samuel servia ao Eterno sob a orientação de Eli. Naquele tempo, raramente se via ou ouvia alguma revelação do Eterno. Certa noite, Eli estava dormindo, sua vista já era fraca, ele não enxergava direito. Amém, queridos? Querido, o que nós vamos falar essa manhã é um tema, o pastor Rony já trouxe algumas semanas atrás, alguns meses atrás, ele falou um pouco sobre o sagrado, e ele fez uma comparação do sagrado com o profano. A nossa ideia hoje é de complementar aquilo que o nosso pastor vem falando aqui. E o título hoje da mensagem é Quando o Sagrado se torna comum. Quero que você preste muita atenção essa manhã, àquilo que Deus vai falar com você, amém? Olhe para o seu vizinho aí, para o seu irmão, para a sua irmã e diz assim: meu irmão ou minha irmã, Deus vai te pegar essa manhã. Olhe para ele novamente e fala assim: ainda dá tempo de ir embora. Amém? Deus vai falar com você essa manhã, em nome de Jesus. Quando o sagrado se torna comum. E 3 pontos chamam muita atenção nesse texto de Samuel, querido. Primeiro ponto, a palavra do Senhor era muito rara. Ou seja, as revelações, a manifestação de Deus, a direção de Deus para o povo era muito rara nessa época. Outra coisa que chama atenção são as visões. E essa palavra aqui de visões, ela não está falando literalmente de visão ao enxergar, a visão literal. Ou seja, as manifestações, as visões de Deus, o sobrenatural de Deus, já não fluía mais tanto como antigamente. O que nós vemos ao longo de toda a Bíblia é que as visões do Senhor fluíam, nesse período especificamente, já não fluía tanto. E terceiro ponto, era a visão no literal, a visão física de Eli realmente já não tinha mais. Claramente, querido, o líder dessa nação, o líder desse povo, já se encontrava sem visão, já se encontrava sem revelação, já se encontrava sem a manifestação de Deus para com ele, para com o povo. Agora, por que Eli já não tinha mais visão? Por que Eli já não tinha mais revelação de Deus? Por que faltava visão para Eli? Se Jó, lá em 33,14, fala: pois a verdade é que Deus fala, ora de modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Ou seja, não falta visão. Por que faltava visão para Eli? Por que Eli já estava realmente sem conseguir ver algo mais na frente, ao qual um homem que foi chamado para isso? Por que ele não conseguia mais enxergar aquilo que Deus queria falar para com o povo através dele? Sabe? É bem fato que Eli estava velho, Eli já estava cansado, já estava desgastado. Eli já não estava mais conseguindo ver realmente, fisicamente, algumas coisas. O sacerdócio de Eli parece que já não fluía mais. Sabe? Parece que tudo ali já não tinha mais temor. É interessante, é comum, ao passar do tempo, a gente perder a nossa visão física, né? E aqui eu quero abrir um parênteses, é interessante, eu tenho 42 anos e eu costumo dizer que quando a gente está ministrando para casais, que nós temos que ouvir a nossa mãe, né? E as nossas esposas.
Porque são duas bocas abençoadas, meu irmão. Se você não ouvir a mãe e a esposa, cuidado, é bem fato que talvez alguma coisa possa acontecer. Eu me lembro que quando eu fiz 40 anos, a Carla já usava óculos, né? E eu brincava com ela, pô, você está ficando cega, né? Você está ficando senhora, né? Aí ela, mas não esquenta não, você vai fazer 40 anos, né? Quando você fizer 40 anos, a sua visão também vai começar a ficar um pouco mais distante. Que é isso, eu estou de boa, eu enxergo tudo, né? Queridos, mas é impressionante, eu fiz 40 anos, parece que foi um negócio assim, ô palavra abençoada. Eu comecei a enxergar um pouco mais distante, assim, impressionante, assim. E eu tenho um amigo meu que, lá em Fortaleza, que ele já, ou ele usa óculos, ou ele tem que usar um pau de selfie para enxergar, porque o alcance da mão dele, ele já não consegue alcançar a sua visão. Então é normal que a gente comece a enxergar um pouco menos. Só que o que a palavra do Senhor está falando aqui em 1 Samuel, não é somente a visão física, mas a visão espiritual. E essa visão espiritual foi que faltou para Eli. Lá em Deuteronômio 34:7 diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, ou seja, não faltou visão. Não se lhe abateu o vigor. Interessante que isso aqui. Nós acabamos de ler que a Bíblia diz que não vai faltar visão. E nós estamos confirmando, através da vida de Moisés, que realmente não vai faltar visão. Então, se não faltou visão para Moisés aos 120 anos, por que faltou visão para Eli? Por que um falta para um e não falta para outro? Sabe por quê, queridos? Quando não permitimos que a presença, o sacerdócio e as coisas de Deus se tornem comuns, jamais faltará visão, revelação, vida e poder. Isso é muito forte, eu vou repetir. Quando não permitimos que a presença, o sacerdócio e as coisas de Deus se tornem comuns, jamais faltará visão, revelação, vida e poder. Sabe? Agora, o que levou esse homem a perder a visão? Perder a noção do que ele fazia, perder a direção de Deus para com o povo. Eu posso ir direto, né, Halle? Não tem relógio, aí eu posso até 1h da tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, o que levou esse homem a perder a visão? O que levou esse homem a perder realmente a direção dele para com o povo? Sabe? Interessante que o sacerdócio, ele dá a direção. Sacerdócio é dirigir as pessoas, é dar um norte às pessoas. Sacerdócio é encaminhar a pessoa ao norte. Lógico que quem dá a direção para o pastor, para o sacerdote, é o Senhor, é Deus. Só que a função sacerdotal, a função pastoral, a função de um líder é dar direção às pessoas, é dar direção ao seu povo. É interessante, tem uma frase do pastor Marcelo Almeida, ele deu essa frase há muito tempo atrás, numa conferência da visão do MDA lá em Fortaleza, para pastores e líderes, que diz assim: uma família que entra na igreja a qual você pastoreia é alguém que está confiando a você a vida dela e a vida da família dela, para onde vocês estão levando eles. Isso é muito sério. Para onde é que nós estamos levando essas pessoas? Quem entra na igreja quer uma direção, quer um norte. Para onde é que nós estamos levando? Onde é que o nosso sacerdócio está levando as pessoas? Sabe, será que nós não temos que fazer ali uma meia-culpa? Nós que talvez que somos líderes, nós temos a mania de culpar sempre quem está em cima da gente. E nós? E eu e você? O que é que nós podemos fazer? A começar pelo líder de célula. Nós temos uma direção, né? A Igreja da Paz chama aquele líder de célula de pastor com P minúsculo. Nós temos essa responsabilidade de uma certa maneira, dar um norte às pessoas. Nós sempre que ser exemplo. O que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo exemplo mesmo? Porque é muito fácil a gente culpar quem está em cima. E todos temos que fazer uma meia-culpa. A começar por nós, amém? Então, onde é que nós estamos levando essas pessoas? Isso é muito sério. E ali começou a deixar que o sagrado se tornasse comum. Sabe? Os filhos de Eli foram chamados de filhos de Belial. Isso é forte. Isso é muito mais forte do que chamar de ímpio. Filhos de Belial. E por que os filhos de Eli foram chamados de filhos de Belial? Porque os filhos de Eli, eles roubavam aquilo que era sagrado. Eles já não tinham mais a noção do que era sagrado. O sacerdote, ou ali alguma liderança, o pastor, né, os levitas, eles iam fazer oferta ao Senhor, no altar do Senhor,
e aquela oferta que era oferecida ao Senhor, que era para ir para realmente o Senhor, os filhos de Eli iam lá e roubavam essas ofertas. Os filhos de Eli tomavam ali, que aquilo que era para Deus, eles tomavam para si. E Eli não puniu os seus filhos. Eli não castigou os seus filhos, não chamou a atenção dos seus filhos, não penalizava os seus filhos. E tudo isso acontecia num ambiente que era para ser sagrado, no altar do Senhor. Sabe, queridos, quando nós deixamos o sagrado se tornar comum, nós entramos numa área muito perigosa. Aquilo que era sagrado para Deus, aquilo que era sagrado até outrora para Eli e para seus filhos, se tornava comum, ao ponto deles pisarem ali, ao ponto deles roubarem aquilo que era do Senhor. Aquilo que era sagrado se tornou comum. Interessante, nós temos alguns exemplos, por exemplo, célula. Sabe, eu gosto sempre de, quando eu estou ministrando, de poder trazer algum exemplo da minha liderança, né? No caso, o pastor Rony ou o Fabiano, porque são homens que nos inspiram. E eu me lembro que o Fabiano, na época, estava liderando uma célula conosco, e o Fabiano, uma vez ou outra, ele viaja. E uma dessas viagens, ele tinha que voltar na quinta-feira. Mas aí ele voltou na quarta-feira. Ele trabalhou horas e horas a mais para que na quarta-feira estivesse na célula. Eu falei, mas você só vinha amanhã? Ele disse, mas eu não podia vir amanhã, porque hoje é célula. Então eu tive que trabalhar dobrado, triplicado para estar na célula. Sabe, queridos? Isso eu fiquei impactado, porque o cara foi acho que foi para Goiás. E ele acelerou o processo. O Fábio trabalhava de madrugada, ia dormir 2, 3 horas da manhã, acordava 7 horas, 6 horas, adiantando o processo para que ele na quarta-feira estivesse aqui na célula. Ele não precisava estar aqui. Nós estávamos lá, mas ele sabe que ele é sagrado. A célula é sagrada. Isso, me ter como exemplo, tem coisas que a gente não esquece. Pode parecer bobagem para alguns, mas tem coisas que a gente não esquece. Sabe? Aquela pessoa que até então não era líder de célula, que orava horas e horas por dia para se tornar líder de célula, clamava ao Senhor para se tornar líder de célula, queria trazer a arca do Senhor para a sua casa, jejuava, orava, buscava fazer os cursos da EMP, e aí se torna líder de célula. Aí o tempo vai passando. Chega um momento que os irmãos chegam na casa dessa pessoa e ela se assusta. Ela diz, olha, o que você está fazendo aqui em casa hoje? As pessoas falam, mas hoje é dia de célula. Aí eu tinha esquecido. Então, aquela pessoa que antes orava horas e horas para se tornar líder de célula, hoje ela até esqueceu o dia da célula, porque a célula se tornou comum para ela. Isso é muito forte. O líder de louvor da célula, que antes orava ali para que Deus pudesse dar revelação para ele colocar os louvores, a qual ia tocar o coração do povo, hoje ele escolhe o louvor na hora. Vixe, eu tinha esquecido de que era eu hoje o louvor. E vai escolhendo o louvor na hora. Sabe? Por quê? Porque ele perdeu a noção do sagrado. O louvor da célula para ele se tornou comum. Isso é uma zona muito perigosa. A arca do Senhor na casa dele, já não existe mais a arca, é comum para ele. Porque aquilo que nós fazemos repetidamente, muitas vezes, se torna comum, o tempo mata, né? Eu não sei se você já ouviu essa frase, que o ser humano, ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Ou seja, o tempo ele mata. O tempo ele pode ser inimigo dos grandes, o tempo ele pode ser um dos grandes inimigos do Senhor. Porque aquilo que a gente faz repetidas vezes, muitas coisas, isso pode se tornar comum. Então isso é muito grave. O TSD pode se tornar comum. Muitas vezes eu me lembro que eu, novo convertido, eu orava 5 minutos por dia, eu terminava exausto, achava que eu tinha orado 1 hora, porque eu era novo convertido. Então, a gente passa a orar depois 15 minutos, meia hora, 1 hora, e aí com o tempo a gente ora 1 hora e acha uma bênção, só que depois a gente reduz novamente para 30 minutos, para 15, para 5, não ora mais, não tira mais tempo com Deus, e o nosso TSD, ele vira comum. O seu tempo sozinho com Deus, ele já vira comum, já não é mais sagrado. Você já não tem tempo com Deus. Sabe? Então, nós passamos 2 dias, 1 semana, 15 dias sem falar com Deus. E queremos que Deus seja um micro-ondas para a gente. Quando a gente começa a orar assim, uns 5 minutos, já quer que Deus responda. Poxa, mas você estava 30 dias que não falava com o Senhor. Ele não é seu funcionário, você não é patrão do Senhor.
Ele é seu pai, Ele é Deus. Se tornou comum para você. Discipulado. Você estudava, você orava para aquilo que realmente o Senhor desse direção para você dar para o seu discipulador, para o seu discípulo. Sabe? Hoje você nem ora mais, você até esquece que o dia que é lá do seu discipulado. Sabe? Se o seu discípulo não está atrás de você, você nem liga mais. Não, se ele quiser que ele venha atrás de mim. Eu sou discipulador. Eu sou o que sou. Né? Quase um Deus ali. Então você nem liga mais. O discipulado, ele pode se tornar comum se você não der valor ao discipulado. Sabe? Dízimo. O dízimo, ele pode se tornar comum. Aquilo que é sagrado, dízimo pode se tornar comum. Nós podemos pisar naquilo que não é nosso, naquilo que é do Senhor. O que o Senhor fala lá em Malaquias 3:8? Porventura nós roubamos ao Senhor? Nós roubamos a Deus? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E o pior que ele completa, amaldiçoado você será. E eu faço uma comparação. Será que nós estamos fazendo igual os filhos de Eli? Nós estamos roubando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, ou seja, estamos tirando do Senhor aquilo que pertence somente a Ele. Os filhos de Eli roubavam as ofertas do Senhor, aquilo que pertencia somente ao Senhor. Qual a comparação de hoje que nós temos que fazer com os filhos de Eli? Os filhos de Eli pisavam nas ofertas do Senhor. Será que nós não pisamos nas ofertas do Senhor? Será que nós não pisamos naquilo que é de Deus, naquilo que é sagrado? Será que nós não estamos literalmente desonrando ao Senhor? Eu sei que é uma comparação muito forte com os filhos de Eli, mas paramos para refletir. Sabe, casamento. Casamento é algo sagrado, querido. O seu casamento é sagrado, amém? Diga assim, o meu casamento. Não, mas diga forte, o meu casamento é sagrado. Amém, querido? Deus fez o homem e a mulher para se unir e ali permanecer a vida toda. Sabe, quem separa é o homem, não Deus. Então o casamento é sagrado. Tem casamentos aí que tem apenas 10 anos, 12 anos, 15 anos e você não comemora mais o seu dia do casamento. Eu tive agora a honra e o privilégio, no dia 12 de janeiro desse ano, estava em Fortaleza com a minha esposa, da gente comemorar ali 22 anos de união, querido. Foi uma bênção, né? Algumas pessoas que nos acompanham pelo Instagram, eu pude fazer uma homenagem à minha esposa. Porque a minha esposa realmente é uma esposa ímpar, é uma mulher de Deus na minha vida. E quanto mais passa o tempo, mais eu me apaixono pela Carla, sabe? Então, assim, tivemos momentos maravilhosos ali. São 22 anos entre união estável e casamento no civil. Então, a gente não permite que o nosso casamento se torne comum. Nós comemoramos sim, sabe? Às vezes a gente deixa de presentear nossas esposas. Eu costumo trabalhar ali, à noite, na zona sul, aqui de BH. Savassi, Lourdes, Sion, Santo Antônio, enfim. Eu acho mais seguro ali à noite. E, geralmente, uma vez ou outra, tem uma senhorinha ali na Avenida Bias Fortes, com Álvares Cabral, ela vende rosas, né? E geralmente eu não consigo comprar, que eu estou com passageiro e eu não quero chegar e comprar, enfim. Mas quando eu estou sozinho, eu compro alguma rosa e levo para Carla. E é R$5 a rosa. Aí você vai dizer, poxa Alex, mas um presente de R$5, aí eu te digo, querido, não é o presente de R$5, mas é porque você lembrou da sua esposa. Você está 10, 12, 14 horas fora de casa, e quando você chega, ela diz, poxa, meu marido lembrou de mim. Não é o valor, mas sim a presença. Você lembrou da sua esposa. Né? Chocolate, é impressionante como mulher gosta de chocolate, né? Chocolate é bom, né? Mas mulher gosta de chocolate. E a Carla, eu acho que ela tem uma estratégia muito, assim, muito desumana para ser... Ela gosta, o melhor chocolate que ela gosta é o diamante negro. Cara, eu não gosto de diamante negro. Para mim, tem terra, né? Você come ele, parece estar comendo com terra, né? Ele meio que espoca na boca ali, né? E ela ama, claro. Então, acho que é uma estratégia, porque quando eu levo para ela, eu só levo ele. E eu não como com ela come sozinha, né? Quando eu levo outro, eu como com ela. Então, ela diz, olha, eu queria o outro, tal. Então, acho que é uma estratégia. Então, que você possa fazer essas surpresas para a sua esposa, né? Também para o seu marido, né? Honrando o seu marido, né? Então, não deixe que isso caia no comum, sabe? Filhos é bênção de Deus. E aqui eu quero abrir aqui um parênteses. Meu Deus, por que eu fui pedir o tempo? Está correndo demais. E aqui eu quero abrir um parênteses, aqui, um testemunho pessoal. Tivemos agora em Fortaleza, e como eu falei,
Deus falou muito forte no nosso coração. Deus falou muito forte comigo. E eu estou com uma pulseira até aqui da Júlia, né? Que pode parecer estranho para você, eu estou com uma pulseira azul, mas não é minha, é da minha filha. Né? E ela disse, papai, coloca para o senhor lembrar de mim, como se realmente fosse algo que eu não fosse lembrar dela, né? Até parece que eu não ia lembrar dela. Mas eu deixei, eu não vou usar. E assim, mas filhos são bênção de Deus. Só que, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu falo com elas todos os dias, pelo menos 10 vezes por dia. Dentro dessas 10 vezes, umas 2 ou 3 vezes é de vídeo. Né? E a Júlia fez aniversário ontem, né? Dia 21, 11 anos, né? Pré-adolescente, Jesus. Né? Vamos lá, vamos para frente. Débora, preciso muito da sua ajuda, minha irmã. Né? A Débora é psicóloga, né? Então, aí eu liguei para ela de vídeo, né? E aí a Carla, filha, o papai. Aí ela chegou, aí eu, filha, como o papai te ama, filha. Ela, saiu. O filha, ela, parecia, meu irmão, um ninja. Só viu o vulto. E eu lá, feito um bobo, filha, o papai te ama, filha. Filha, feliz aniversário para você, meu amor. Filha, você está ouvindo? Ela, estou ouvindo, pai. Eu te amo, pai. E passava. Eu digo, meu Deus do céu. Pense no amor, né? Mas é criança, né? Então, isso vai passar. Eu tive conversando com a Amanda, né? E aí, a Amanda já adulta, né? E no meu penúltimo dia em Fortaleza, a gente tirou o nosso tempo ali, com Deus ali, nós tiramos nosso TSD. E eu pude realmente também discipular minha filha. A gente discipula, ela tem a sua discipuladora, mas a gente como pai também discipula. E nós tivemos um tempo ali, e assim, umas 3 horas de muita conversa. Cara, e tem uma coisa que me chamou muita atenção, assim. Amanda, ela tem sido convidada, inclusive ontem ela ministrou lá no college. Ela tem sido muito usada nessa área, a qual ela nem sabia que tinha. Nós falamos sobre propósito, chamado e vocação. Então, quem sabe um dia a gente fala um pouco sobre isso. Quando você escuta o chamado de Deus e você vai para esse chamado, você ali vai tentar descobrir a sua vocação dos 5 ministérios. Encontrando a sua vocação, você encontra o seu propósito. Então nós falamos sobre isso. E a Amanda está muito feliz em poder estar ministrando. Ela está ministrando para os pais das crianças lá do jovem Difflin, né? Ela começou ministrando para o Difflin e hoje ela ministra para os pais. A importância dos pais e das redes sociais em casa. E ali ela disse para mim, olha, eu acho que eu me encontrei nessa área. Né? Assim, eu nunca imaginava em poder ministrar, então eu estou amando isso. E ela disse uma frase muito forte para mim, a gente conversando sobre ela vir para cá ou não. Ela disse, quando eu tirei férias, eu fui lá para BH no meio do ano passado, e ali eu entrei na casa de vocês, e eu fui para o quarto da Júlia dormir. Quando eu me deitei na cama ali, eu comecei a orar, Deus falou muito forte comigo, que eu não volto mais para a casa dos meus pais. E no momento, assim, foi um choque muito grande, é como se eu tivesse levado um soco do Balboa, né? Fiquei meio que atordoado, né? Eu quis chorar na hora, né? Segurei o choro. E eu disse, amém, filha, que bênção, né? Só que eu falei por falar, eu fiquei muito mal. E ali, terminou a conversa, a gente, enfim, saiu, e eu chorava depois sozinho, no voo chorei, em casa eu chorei, mas no meu choro Deus entrou essa tona, aquilo que a gente ministra para os casais. Sabe, Deus, olha, por que você está chorando? Os filhos são flecha na mão do arqueiro. Você é um arqueiro. Quanto mais forte você puxar a flecha, mais longe a flecha vai chegar. A sua filha está chegando no nível ao qual você sonhou para ela. Ela não vai voltar mais para a sua casa porque ela está indo em direção para o alvo. Aquilo que você sempre orou, aquilo que você sempre buscou. Aquilo que você sempre ensinou para ela e para os outros. Então enxuga as suas lágrimas e agradeça a mim. Isso foi muito forte para mim. E ali eu pude entender a missão da Amanda, a vocação da Amanda. Né? Então, fiquei muito feliz depois de ouvir isso do Senhor. Por que eu falei tudo isso? Quero fechar aqui os parênteses. Porque filhos são bênção, mas no final de tudo, o que vai sobrar é você e o seu cônjuge. Falei tudo isso para você entender que casamento é sagrado. No final de tudo, vai sobrar você e o seu cônjuge. Porque você vai lançar os seus filhos. Se você não lança seus filhos, tem alguma coisa errada. Então você vai puxar essa flecha. Então se você lançou, você será bênção na vida deles, amém?
Então não deixe, querido, que o sagrado se torne comum. Sabe, então um exemplo muito forte que eu vi é do sofá. E eu acho que todo mundo já passou por isso aqui. Eu não sei você, mas quando eu era criança, adolescente, minha mãe, ela comprou um sofá, você me comprou um ou dois sofás, mas eu me lembro muito bem essa cena, né? Ela comprou um sofá e antigamente o sofá vinha com plástico, né? Hoje talvez não venha mais, mas vinha com um plástico. E ali, quando chegava na sua casa, a gente era proibido de tirar o plástico, né? Não tira o plástico, né? Poxa, mas não podia, ali era sagrado, né? Você mal podia sentar. Então, a gente chegava às vezes da escola, a gente ia sentar para assistir televisão, né? Não sente, vai tomar banho primeiro. Meu Jesus, é um negócio assim. Aí lá eu tinha que tomar banho para sentar, então assim, era todo um ritual para estar no sofá. Só que com o tempo, passado o tempo, o plástico já se rasgava, então para não ficar feio, você já tirava o plástico, sentava no sofá sem um plástico. Com o passar do tempo, você já deitava no sofá. Com o passar do tempo, você já pisava no sofá. Sabe por quê, querido? Porque o zelo havia acabado naquele sofá. O sofá se tornava comum. Sabe? Tem uma observação aqui, o Halle vai colocar aí. Tudo que se torna comum perde o valor e podemos chegar ao ponto de até pisar. Isso é forte. Tudo que se torna comum perde o valor e podemos chegar ao ponto de até pisar. Sabe? O seu TSD ficou comum? A sua célula ficou comum? Sabe? A sua comunhão com o Senhor ficou comum? A sua igreja, ela é comum para você? Cuidado, que a partir do momento que ela se torna comum, chega ao ponto de você pisar naquilo que é sagrado. Isso é muito forte. 1 Samuel 2:29 diz: por que pisais o meu sacrifício e a minha oferta, honrando teus filhos mais do que a mim? Por que nós pisamos naquilo que é do Senhor? Por que nós honramos mais as pessoas do que as coisas? Honramos mais a criatura do que o Criador. Sabe, que quando pisamos no sagrado, perdemos a noção da adoração. Quando nós pisamos naquilo que é sagrado, nós perdemos totalmente a noção. Tem um exemplo muito interessante de dois pastores que estavam conversando lá em Fortaleza, o pastor Vitor e o pastor Santos. 2 homens de Deus, a qual eu tenho muita admiração. E os dois, por coincidência, são psicólogos. E nós estávamos passando por um momento lá em Fortaleza, uma época atrás, ao ponto de o pastor Sandro ter que subir no altar e pedir aos irmãos para não fazer mais isso. O que é? Lá em Fortaleza nós temos poltronas, que são acolchoadas, né? Elas são de tecidos. E aí, estavam aparecendo muito chiclete na cadeira. Aqui a gente não tem esse problema, graças a Deus. Não só porque a poltrona é de plástico, mas porque nós somos outro nível, amém? Aqui nós estamos aqui em outro nível, graças a Deus. Saímos desse playground e fomos para outro nível. Mas lá em Fortaleza, é muita gente, e a uma outra pessoa, as pessoas estavam encontrando chiclete na cadeira, e quando você ia tirar, ficava grudado, ficava colado lá, e ficava mancha, então ficava muito feio lá. Então era demais, estava acontecendo demais. E o pastor Santos e o pastor Vitor, eles conversando sobre essa psicologia, de por que isso acontecer. E eles chegaram a uma conclusão muito interessante, e eu quero compartilhar com vocês essa manhã. Eles disseram que essa atitude só pode vir de duas pessoas. Primeiro, de criança, porque criança é criança, né? Criança, ela coloca chiclete até no seu cabelo, meu irmão. Então, se ela coloca chiclete no próprio cabelo, muito mais na cadeira. Então, criança é criança. Né? Você não pode chamar a atenção de uma criança a esse ponto, ela talvez não tenha esse entendimento. E a segunda pessoa que coloca chiclete na cadeira é crente velho. Crente que já perdeu a noção do sagrado. Sabe, crente novo convertido, ou pessoa que está nos visitando, ou que está realmente nos honrando com a sua presença, não faz isso. Porque tem pessoas, principalmente o novo convertido, tem pessoas que, para ela não tem nem dignidade de estar na igreja. Sabe, Satanás, ele é tão astuto de um jeito, ele coloca na sua cabeça que você não é digno de estar na igreja. E eu quero já dizer para você que isso é mentira do diabo, amém? Isso é mentira do diabo, porque você é digno sim de estar aqui. Glória a Deus. Então, o novo convertido não faz isso, porque ele tem medo, ele teme. Então, isso só pode vir de duas pessoas, ou criança ou velho convertido. Pessoa que está na fé já há muito tempo e perdeu a noção do sagrado. E aí, querido, o sagrado, ele torna as coisas comuns em detalhes. A gente acha que isso é bobagem. Isso é um detalhe.
que nós vamos perdendo. Aquilo que eu falei um pouco agora atrás ali. Você antes orava 1 hora todo dia. Hoje você ora 50 minutos. Só 10 minutos, só menos. Depois 40, 30, 10. Não ora mais. São nos detalhes que o sagrado se torna comum em nossas vidas. E se nós não tomarmos cuidado, isso vai virar uma bola de neve. Daqui a pouco, tudo é comum, ao ponto de nós pisarmos aquilo que é de Deus. E a sua vida talvez nem tenha mais sentido. Amém, queridos? Glória a Deus. Precisamos honrar as coisas de Deus constantemente se quisermos viver o avivamento genuíno. Interessante, a pastora Cássia estava falando aqui sobre isso há um tempo atrás, sobre avivamento. Eu me lembro fortemente, ela estava aqui no palco, ela dizia, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Sabe? Lá em Lamentações, capítulo 3, o profeta fala, em meio a guerras, em meio realmente à derrota do povo de lá de Israel, ele clamava, Senhor, olha para nós, traz aquilo esperança, nos traz aquilo que nos dá esperança. Só que ao mesmo tempo ele dizia, Senhor, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. E a pastora pregava sobre isso, Senhor, aviva-nos, aviva-nos. Sabe, nós clamamos muitas vezes pelo avivamento do Senhor. Nós oramos pelo avivamento do Senhor na igreja. Só que você não está preparado nem para viver esse avivamento na sua casa. Sabe, se nós estamos orando para que o Senhor traga avivamento à nossa nação, primeiro nós temos que orar para que a nossa casa, o nosso lar, o nosso casamento seja avivado. O que adianta se a minha casa não é avivada? Porque eu vou orar para um avivamento da nossa nação. É como tem aquele ditado, né? aquela frase que nós falamos sempre aos jovens e adolescentes. As pessoas estão começando, 15, 16, 17 anos. Eu quero ser missionário, eu quero andar pelas nações. Eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero fazer diferença no mundo, amém, glória a Deus. Aí você entra na casa lá da pessoa, vai no quarto dela, está 1 semana que não arruma a cama. A mãe, filha, a cama, né? O quarto bagunçado, então você não arruma nem o seu quarto, como é que você quer arrumar as nações? Então, aviva-nos, aviva-nos. O que ele está dizendo é, Senhor, aviva, começa por mim, no meu coração, começa na minha casa, na minha vida, na minha cela, lá no meu life, para que eu possa avivar a igreja. Começa de nós. Os filhos de Eli pecaram horrivelmente, porque os sacrifícios e cerimônias de adoração se tornaram comum para eles. Que isso não venha se tornar comum para nós. Amém, queridos? Que isso não venha se tornar comum para nós. A manifestação do Espírito Santo está associada a um santo temor. Então só vai haver manifestação do Espírito Santo se houver um santo temor. Se não houver temor, é que nós estamos pisando no que é sagrado. E ali se tornou comum para nós. Sabe, sem paixão, sem temor, não há visão, não há revelação, não há sobrenatural de Deus. Tem uma frase famosa do John Wesley que ele diz, dai-me 100 homens que nada temem, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Isso é muito forte. 100 homens, nós vamos abalar o mundo. 100 homens igual a mim, dizia John Wesley, nós vamos abalar o mundo. Sabe? Outra frase lá do David Mackey diz assim, avivamento é uma série de novos começos. Aquilo que eu falei aqui agora há pouco, começar por nós. Avivamento é uma série de novos começos. Há tempo de nós recomeçarmos. Parece que Deus está falando conosco mesmo. Mais uma vez, essa manhã eu dizia aqui a nossa liderança, Deus falou comigo, nós precisamos recomeçar, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos fazer uma meia-culpa, a começar por nós, Sabe? Deus quer realmente refazer novamente esse recomeço na sua vida. Sabe? Talvez o culto para você se tornou comum, é hora de recomeçar. Talvez o seu TSD foi comum, é hora de recomeçar. Talvez o seu life é comum para você hoje, é hora de recomeçar. Novos recomeços será novos avivamentos também na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero chamar aqui já, pessoal, do louvor. Nós já estamos encerrando, mas antes disso, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, a paixão do Senhor, a paixão dele por nós ainda é a mesma até hoje. Amém, queridos? Ainda é a mesma até hoje, não mudou com o passar do tempo. Então nós façamos dos nossos dias como se fosse o primeiro dia na fé. Nós vamos cantar agora no louvor. Eu peço a você, se você puder, se fique de pé, nós vamos cantar agora no louvor. Esse louvor que nós vamos cantar agora. No dia 17 de outubro, no dia 17 de agosto de 2008, eu ouvi esse louvor pela primeira vez. E aonde eu pude me entregar ao Senhor pela primeira vez. O Senhor achou graça em mim. Eu pude dizer sim para o Senhor.
Sabe, queridos? Então, que nós passamos desse nosso primeiro amor, façamos da nossa vida como se fosse nosso primeiro amor. Eu me lembro que eu chorava, eu me entreguei realmente aos pés do Senhor, eu chorava compulsivamente, eu não sabia o que era, eu não entendia. Era o primeiro amor, era o primeiro amor. Se você puder, feche seus olhos e não o seu coração, que você possa voltar ao primeiro amor do Senhor na sua vida. Que nós não possamos perder a fé, o zelo e o cuidado do amor do Senhor. Amém, queridos? Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abra, Senhor. Teus ouvidos eu quero ouvir. Abre meus olhos, eu quero ver. Como assim? Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor. Queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, sim, Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Tua face eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir. Teu grande amor, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Quero perder o queimando de amor por ti. Glória a Deus. Queridos, na Bíblia Almeida e Corrigida, em Hebreus capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: vemos, porém, coroário de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Queridos, deixa uma coisa para você. Por causa de mim e de você, por causa de nós, a Bíblia diz que o Senhor teve paixão pela morte. O Senhor teve paixão pela morte. Outrora, lá no Jardim do Éden, foi rompida essa ligação com o Eterno e para conosco. A Bíblia diz que ela teve paixão pela morte. Essa palavra paixão, tanto no grego como no dicionário daqui, Aurélio, ele quer dizer um desejo desenfreado, por mim e por você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus sentiu um desejo desenfreado por mim e por você, para que nós possamos ter uma ligação novamente. E essa paixão foi a morte de cruz.
Jesus teve que ir para a cruz para que essa ligação novamente conosco pudesse acontecer. Essa intimidade conosco pudesse acontecer. Esse desejo desenfreado por mim e por você. Sabe, queridos, eu estou lendo um livro de John Stott que eu ganhei do Halley, que chama A Cruz de Cristo. É impressionante como esse livro tem falado comigo. Porque não é por mim, querido, sabe? É por mim, por você, é pela humanidade. É pela cruz. Tudo se diz respeito à cruz de Cristo. É a cruz que transforma. Nós temos que ir aos pés da cruz. Sabe, queridos? Se nós não formos aos pés da cruz todos os dias, nós não entendemos o Evangelho do Senhor para nossas vidas. Então, querido, é pela cruz. Para finalizar, tem uma frase que diz o seguinte: quando a presença, o sacerdócio e as coisas de Deus são mantidas em lugar sagrado, jamais faltará visão, revelação, vida e poder. Amém? Então, quando, querido, a presença de Deus está em nossas vidas, jamais falta visão em nossas vidas. Jamais vai faltar poder, vai faltar revelação para nossas vidas. Nós possamos voltar ao primeiro amor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor Rony, que Deus abençoe vocês, meus irmãos.